A paz do Senhor esteja com vocês. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje começa aqui mais um Sacode Pó. Né? Sacode Pó é o que? Tirar tudo aquilo que não presta, que não provém do Senhor, tirar toda a amargura, toda a mácula, tudo aquilo de ruim, né, que está incomodando a nossa vida, que está fazendo com que a gente se afaste de Deus, né? Então sacode, tira em nome de Jesus. Bom, eu convido os irmãos a fechar os olhos, né, e vamos orar ao nosso Deus e entregar mais esse estudo para Ele. Pai Santo, Pai amado, soberano Deus, ó Pai, obrigado por nós estarmos aqui na Sua presença, que nós vamos ouvir a Sua palavra, que nós vamos, Pai, abrir os nossos corações para receber a unção da vida que o Senhor tem para nós. Nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui na Sua presença para receber a unção do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. O Sacode Pó de hoje, ele tem como título, né? Você nasceu para dar certo ou dar errado? Você nasceu para dar certo ou para dar errado? Então, é baseado na terceira lei de Newton, né, que fala do princípio da ação e da reação, que para toda força há uma força igual e contrária, de mesmo sentido, mesma intensidade, né? Só apenas em sentido contrário. Que seria isso? Você tem uma força, né? Você tem um corpo, uma massa, certo? E você tem uma força e uma força de reação, né? Em sentido com o mesmo sentido, né? Em sentido contrário aqui, ó. Certo? Essa aqui seria a força de reação, né? Segundo Newton, né? Elas têm a direção, mesmo módulo, porém em sentidos contrários. E exatamente isso. O que seria certo ou errado, né? Vamos colocar que seriam duas setas, né? E seria assim, ó, aquela seta assim, né? Direção em sentido contrário, relacionada aqui com as leis, né, de Newton. Você quer levar o certo e o errado te puxa, né? Dentro trazendo para um sentido, né, do dia a dia. Então a palavra de Deus fala lá em Provérbios 14, 12, diz assim a palavra do Senhor: há caminhos que o homem parece direito, mas no fim dele são os caminhos de morte. Então, o que quer dizer isso, gente? Nós estamos vivendo hoje nesse negócio, direção e sentido contrário. Então, eu quero trazer hoje esse estudo de certo, você nasceu para dar certo ou você nasceu para dar errado. Eu vou contar uma história aqui de 4 homens da Bíblia, que depois, no final, né, vai ficar a pergunta: você nasceu para dar certo ou para dar errado? Hoje é um exame de consciência, né? Você vai ter que examinar você mesmo. E como que a gente buscaria isso aí, né? Então nós fizemos aqui uma ilustração, né, mais ou menos parecida com a dos reis, que nós temos aqui 4 homens. Quais são esses 4 homens? Seria Sansão, seria Manassés, seria Salomão, né, e seria Zaqueu. São esses 4 homens que nós vamos falar hoje. E desses 4 homens, você vai tirar, vai fazer o exame de si mesmo e ver onde você enquadra. Se você é um homem ou uma mulher que nasceu para dar certo ou nasceu para dar errado. Então nós vamos começar com a história de Sansão, né? E para falar de Sansão, vou contar um pouquinho da história dele, que Sansão foi aquele homem que ele realmente nasceu para dar certo, mas deu errado, porque Sansão foi um homem, né, que teve o voto de Nazireu, a mãe dele não podia ter filho, então veio o anjo do Senhor e
falou, você vai ter um filho, só que ele vai ter um voto de nazireu, ele não pode comer determinadas coisas, ele não pode beber bebidas fermentadas, ele não pode cortar o cabelo. Era o voto que foi feito para Sansão, né? E isso aí, tá? Se quiser saber mesmo o que é voto de nazireu, tá lá em Números 6, de 1 a 21, explica detalhadamente isso aí. Nós aqui não vamos fazer só uma sondagem aqui para você ter mais ou menos a ideia do que seja isso, certo? Então o anjo veio ali, falou com a mãe dele e Sansão veio e Deus deu a Sansão um poder muito grande. Sansão tinha uma força que nenhum homem tinha. Ele matou um leão com as mãos, né? Ele com uma quejada de jumento, ele matou 1000 homens, ele matou 300 raposas, né? Ele foi um cara assim que quando o Espírito do Senhor apossava de Sansão, ele realizava coisas maravilhosas. Mas, né, vamos ver agora mais ou menos próximo do final da vida de Sansão, o que aconteceu. Então lá no livro de Juízes 16, a partir do verso 1, diz assim a história de Sansão. Sansão e Dalila. Certa vez Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram na noite inteira, dizendo, amanhã, ao amanhecer, o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou-se firme à porta da cidade, com 2 batentes, e arrancou com tranque e tudo. Pôs tudo dos ombros e o levantou ao topo da colina e ficou defronte a Hebrom. Depois dessa coisa, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se consegue induzir e mostrar para você o segredo da sua grande força. E como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos? Cada um de nós dará a você 30 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu Sansão, se alguém amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco como qualquer homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela as tiras de couro ainda úmidas, e Dalila a amarrou com elas, tendo homens escondidos no quarto, e ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando, mas ele arrebatou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa, perto do fogo. Assim, não descobriu de onde vinha sua força. Disse Dalila, Sansão, você me fez de boba, mentiu para mim, agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Então, veja bem, os homens fizeram de tudo para descobrir o segredo da força de Sansão, mas ele não conseguiu. E Sansão, ele deixou-se levar, né, enquanto ele estava ali, quando ele afastou dos caminhos do Senhor, que foi o primeiro versículo que nós lemos. Há caminhos que parecem direito a homens, mas no fim é caminho de morte. É exatamente isso. Você precisa entender para onde você está andando e qual direção você está tomando para a sua vida. Por quê? Porque às vezes você acha que está fazendo a coisa certa, mas o caminho pode ser de morte. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão ele saiu da presença de Deus, né? Quando o Espírito de Deus apoderava de Sansão, ele operava maravilhas. Mas o que aconteceu aqui? Ele se deixou levar, né? Ele tinha um voto, um segredo que era para ser revelado, que era para unção, que era para salvar o povo dele. Então ele se subjugou, né? Ele deixou essa coisa que o mundo traz pra gente hoje, deixou você tomar conta, você achar que você é o bom, que você é o cara, que você pode tudo, entendeu? É o que acontece hoje. Então as pessoas acham que com elas não vão acontecer nada, mas a Bíblia traz pra gente, mostrando pra gente que acontece com qualquer um. E vamos dar sequência à história aqui. E disse, se amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficará tão fraco quanto qualquer outro homem.
Dalila amarrou com cordas novas, depois, tendo os homens escondidos no quarto, ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas dos seus braços como se fosse linha. Veja bem o tamanho da força desse homem. Olha a unção que Deus deu para esse homem. E ele jogou isso tudo no lixo. Veja bem, vamos continuar a história. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba, mentiu para mim, diga como pode ser amarrado. E ele respondeu: se você tecer num pano 7 tranças na minha cabeça e prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças na sua cabeça num pano. Então veja bem, aqui, né, ela foi, o poder de sedução de uma mulher é muito grande. Eu falo que uma mulher, ela consegue tudo que ela quer na vida, porque o poder de sedução das mulheres são muito grandes. Não são todas não, tá? Mas a mulher tem esse poder. E o que aconteceu? Ele já aproximou, entendeu? Você vê assim, chegou na minha cabeça, já aproximou de onde eu nunca poderia estar. Mas aí, é o que a gente sempre diz, você acha que está no caminho certo. E aí, você acaba caindo no cavalo. E vamos lá. E prenderam com a lançadeira. Novamente ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono, arrancou as lançadeiras e o tear com os fios. Então ela disse: como você pode dizer que me ama? Não, eu vou falar assim, gente, assim, me perdoa, Deus, né? Já peço perdão a Deus, já peço perdão a todo mundo. Mas olha como são perigosas as mulheres. Como você pode dizer que me ama? Certo? Olha bem o que ela disse, hein? Como você pode dizer que me ama? Se não confia em mim, essa é a terceira vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importando o tempo todo, ela cansava dias, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele contou o segredo. Jamais passou navalha em minha cabeça. E disse ele: pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então veja bem, já aquilo que Deus deu para ele jogou fora. Ele fez igualzinho Isaú, né? Depois que chorar, mas não adianta, você não pode. Aquilo que foi confiado a você, a unção que Deus recebeu, não era para ele estar confiado, né? Toda vez que teve que dar o livramento, Deus deu para ele. Aí ele foi o quê? Jogou isso no lixo. A troco de quê? De nada. A troco de nada. E é isso que a gente faz com a vida da gente. A gente troca a vida da gente por nada. Você tem que ter uma consciência daquilo que você está fazendo na sua vida. Entendeu? Aqui, às vezes você acha que você está indo para uma direção e aquilo ali vai te levar para o inferno. Mas como que a gente sabe disso? Por quê? Porque você não põe Deus em primeiro lugar na sua vida. Sabe? O grande erro do homem é isso. Deus tem que estar em primeiro lugar. Que se o Espírito de Deus sair de você, aí já era. Foi o que aconteceu com Sansão. Vamos continuar aqui. Quando Dalila viu que Sansão não tinha... Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todos os segredos. E os líderes filisteus voltaram e, levando a prata, fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Olha, gente, essa é a pior parte para qualquer ser humano. Se o Senhor nos deixar, o que será de nós? Por isso lá em Romanos fala: se Deus é por Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus sair da gente, meu irmão, aí, olha o que vai acontecer. Os filisteus prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar um moinho na prisão.
mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, para festejar comemorando sua vitória e diziam: o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Aí foi o erro dos inimigos. Eles menosprezaram Deus. Não cometa esse erro também. Não menospreze o Senhor. Se você menosprezar o Senhor, olha o que vai acontecer. Quando o povo viu, louvou o seu Deus, o nosso Deus entregou o nosso inimigo, o devastador de nossa terra, até aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir, e mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que guiava pela mão: põe-me onde eu possa palpar as colunas, que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Então veja bem, toda vez que você cai, eu vou usar uma palavra desgraça aqui, toda vez que você cai em desgraça, sempre é um público enorme para te zoar, para zombar de você. Sempre. Isso é uma lição de vida. A Bíblia é uma lição de vida. Certo? Para te ajudar, né, são pouquíssimos. Mas para zombar de você, olha o que aconteceu aqui. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, a galera havia cercado. E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor. Olha que oração maravilhosa. Como eu sempre digo, mesmo que esteja no buraco, o Senhor ouve a sua voz. Então, meu irmão, ande com o Senhor, aproxime do Senhor. Ele vai te salvar de qualquer situação que você esteja passando. Veja bem a oração de Sansão. E muitas vezes eu preciso fazer essa oração e você precisa fazê-la. Vamos ver aqui, ó. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Te suplico, dá-me força mais uma vez e faz como eu vim dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda a outra, e disse: que morra os filisteus, e em seguida empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que toda a sua vida. E foram então seus irmãos e a família do seu pai para buscá-los, e trouxeram e sepultaram em tesouro. Estaol no túmulo de Maoa, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Então veja bem, o homem que Deus deu para ele a unção, um homem que nasceu para dar certo e deu errado. Por quê? Porque deixou as coisas mundanas tomar conta dele. Agora, nessa história, você conhece alguém que está fazendo a mesma coisa ou que fez a mesma coisa? Você conhece alguém que Deus deu a unção para você e você está jogando fora, está jogando no lixo? Olha, o século XXI está fazendo isso com a nossa juventude, sabe? A nossa juventude está sendo feita isso aí, ó. Era a juventude que veio para dar certo e está dando errado. Por que está dando errado? Sabe por quê? Porque não tem firmamento, não tem coluna, né? Não tem a unção dos pais. Os pais estão sendo coniventes com aquilo que eles estão achando que é vida fácil, que a vida é isso aí, quer curtir a vida doidado. Então, nossos filhos, hoje, o século XXI, ele nasceu para dar certo e está dando errado. Está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com Sansão. É um estudo de reflexão. Nada do que eu vou falar vai diferir se você não parar e não pensar, né? Você pai, você filho, você sobrinho, você tio, você tia, você avó, você avô. Se vocês não fizerem reflexão, não vai adiantar nada, porque muitas vezes os netos, né, os filhos são criados com os avós, os netos. E muitas vezes o avô
talvez por ter sido radical em alguma coisa, começa a relaxar em relação aos netos. E educação é educação, verdade é verdade, nós não podemos mudar isso. Agora vamos falar de outro homem que também nasceu para dar certo e deu errado, que chama Manassés. Manassés foi outro que nasceu para dar certo. Ele tinha tudo na mão. O pai dele morreu, deixou tudo para ele. E o que ele fez? Ele também abandonou o Senhor. E veja o que aconteceu com Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar nos altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, levantou os altares a Baalins, e fez bosque, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor não tinha dito: em Jerusalém está o meu nome eternamente. Edificou altares de todos os exércitos do céu, e ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Imom, e usou adivinhações e de agouros e feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida de ídolo que não tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa de Jerusalém que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. Nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei aos vossos pais. Contando que também cuidando de fazer tudo aquilo que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e os estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que o fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés, seu povo, porém não deram ouvido. Então veja bem, Manassés, ele tinha tudo na mão. Ele era para ter sido um grande rei, ele era para ter feito um grande governo, entendeu? Ele era para ter colocado o povo de Deus na linha, ter tudo. O que ele fez? Ele fez exatamente tudo que não era para fazer. Ele colocou ídolos, ele colocou feiticeiros, ele colocou adivinho, tudo aquilo que Deus bobina, ele colocou dentro do templo do Senhor. E aí, caiu, gente. Porque isso é uma coisa que tem que ficar, entendeu? Eu gostaria, irmãos, que vocês fixassem isso aqui. Deus é amor, mas Deus é justiça, entendeu? É um equilíbrio. Ele não é nem mais amor, nem mais justiça, ele é Deus. O amor e a justiça deles andam na mesma proporção, entendeu? Não tem peso maior para cá nem para lá, não. De Deus é isso aqui, a justiça. Deus é amor, ele é o Jeová Jiré, é o Jeová Nissi, é o Jeová Rafá. Ele é que faz todas as coisas. Então é isso aqui, irmão. Então muitas vezes quando você está aí preocupado, caindo, que às vezes você não consegue dormir, entendeu? Ansiedade, né? Os remédios, tudo isso por quê? Porque você não para, você fez, você está fazendo o que Manassés fez. Você está levando para dentro da sua casa, que a nossa casa tem que ser o templo do Espírito Santo, né? O nosso lar tem que ser um lar cristão. A gente está levando para dentro da casa da gente tudo que Manassés fez. Aí depois você fica aí, o que está acontecendo na minha vida? Por que minha vida está assim? Por que meus filhos estão assim? Tudo acontece porque nós levamos para nossas casas a mesma coisa que Manassés fez. Ele tinha tudo, né? Ele preferiu os prazeres do mundo. É o que o homem prefere hoje, viver os prazeres do mundo. Então, os jovens hoje, eles acham que a vida é isso aí, é esses prazeres. Mas isso vai levar vocês para onde? Para o cativeiro. Entendeu? Vai todo mundo para o cativeiro. Vai todo mundo sofrer igual Manassés sofreu. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. O cativeiro de Manassés, sua oração e a morte. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhos, e o amarraram com cadeiras e o levaram a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante Deus e os seus pais. Ele fez a oração, e Deus aplacou para com ele,
e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Veja bem. Para e pensa. Esse sacode pó de hoje é um sacode pó de reflexão. Eu só estou dando a direção. Mas quem vai refletir e seguir é você. Porque esses homens, Deus criou para dar certo e deram errado. Aí eu pergunto, aí vem a pergunta minha para vocês. Deus te criou para você dar certo ou para você dar errado? Eu tenho certeza que Ele te criou para que você dê errado. Desculpe. Ele te criou para que você dê certo. Mas se você está dando errado, é porque você fez o que não era reto aos olhos do Senhor. Certo? Se você pegar ali o início da história de Sansão, quando Sansão veio assim, e o povo tornou a fazer o que não era reto aos olhos do Senhor. Entendeu? Então, isso que acontece aqui, ó. E veja o segmento da história de Manassés. E depois disso, edificou um muro fora da cidade de Davi, o ocidente de On, no vale da entrada da porta do peixe da roda, até Ofeu, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. E tirou da casa do Senhor deuses estranhos e ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor de Jerusalém, e lançou fora. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre as ofertas pacíficas de louvor, e mandou Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mais ainda, o povo sacrificava nos altos, mas somente o Senhor, seu Deus. Então veja bem, gente. Manassés, ele pegou, né, e ele se regenerou. Então ele voltou e tirou tudo aquilo ali. Depois que ele passou para o cativeiro, que ele sofreu, ele tirou tudo aí. Então, o que acontece é o seguinte: Sansão, ele não teve a oportunidade de fazer isso, de arrepender-se. Ele não teve essa oportunidade. Ele chegou ali, destruiu e morreu junto com os inimigos. Manassés, Deus teve misericórdia com Manassés. E Deus pode ter misericórdia com você também, a partir do momento que você se arrepender das coisas erradas e dos caminhos errados que você está fazendo. Então, há caminhos que parecem direito, mas são caminhos de morte, né? Há caminhos que parecem direito, mas no final são caminhos de morte, né? O primeiro versículo que nós lemos hoje, ó, Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Então, muito cuidado, irmãos. Tem que fazer igual Manassés. Se você tem a oportunidade hoje de se arrepender, arrependa-se e volta para o caminho do Senhor. Que isso é que te leva para o céu. Amém? O resto, pois, dos altos de Manassés e sua oração de seus deuses, suas palavras viventes, que lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis. E sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, e suas transgressões, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques de imagens de esculturas. Antes que se humilhasse, eis que está sendo tudo escrito nos livros evidentes. E dormiu Manassés com seus pais, e sepultaram em sua casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então Manassés, né, ele foi o homem que nasceu para dar certo, deu errado, mas houve o arrependimento e ele acertou a sua situação, né? Então Manassés, ele teve esse momento de arrepender, coisa que não aconteceu com Sansão. Aí nós vamos para outro homem que nasceu para dar certo e deu errado, que é chamado Salomão. Salomão foi outro que ele viveu ali com Davi. Davi deu todos os ensinamentos, ele viu a situação pelo que o pai dele passou, porque Deus amava Davi como que Davi é o homem segundo o coração. Então Deus amava Davi demais, mas ele viu que Deus foi, ó, a história de Davi é a prova disso aqui, ó. A história de Davi, a prova disso aqui: amor e justiça. Deus agiu com Davi com amor na maioria da vida dele, mas quando Davi saiu fora dos princípios do Senhor, aí Deus falou: justiça. Ele fez justiça. Você errou, meu filho, então você vai pagar. E a gente paga com os nossos erros
queira você ou não, tá? Mas a gente paga. E vamos lá. Aí Salomão, né, teve tudo isso aí na mão, tinha tudo para ser o melhor rei de Israel, para ser o exemplo. Aí o que ele fez? Fez as mesmas coisas que Manassés fez. As mesmas coisas. Só que ele também, Deus não deu oportunidade para ele no arrependimento. Não deu. Então vamos lá. Em 1 Reis 11, diz, a partir do versículo 4, diz assim: porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas porque o príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos do seu filho tomarei o reino, e tu darei as tribos dele, e tirarei as tribos dele. A seu filho darei uma tribo para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarei sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouviste tudo o que eu tenho de mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei semente de Davi, todavia, não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sicape, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Então veja bem, Deus falou para Salomão: eu vou tirar isso aí de você e vou passar para outra pessoa. Vou deixar uma tribo só para o seu filho. Quer dizer, Deus tirou dele tudo que deu para Davi, que o pai dele deu, ele teve tudo na mão e perdeu tudo. Por quê? Porque escolheu andar por caminhos errados. Então, o que a Bíblia faz há caminhos que parecem direito a homem, mas no final são caminhos de morte. Cuidado com o que você está fazendo com a sua vida. Muito cuidado. Essa pregação de hoje chama-se reflexão. É você que vai refletir sobre aquilo que você está fazendo com a sua vida. É você parar e pensar. É você e Deus, mais ninguém. E vamos lá, que agora nós vamos falar de um homem que nasceu para dar errado e deu certo. Então vamos falar desse homem, para você ver que na vida tudo tem solução a partir do momento que a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então, esse homem, ele nasceu para dar errado e deu certo. Então, vamos lá comigo. Vamos falar da história de Zaqueu agora. Zaqueu, o cobrador de impostos. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo ele de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça, depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então veja bem você, Zaqueu foi um homem que nasceu para dar errado e deu certo, porque no final ele teve unção do Senhor, ele arrependeu das coisas erradas que ele fez e dali para frente ele passou a ser um seguidor, ele era um filho de Abraão, ele passou a ser um seguidor de Jesus e passou a trabalhar na obra de Deus. É isso que a gente precisa entender. Então, muitas vezes, se você acha que você nasceu para dar errado, ainda há solução. Lembra da história de Zaqueu. A história está aí para nos mostrar. Nós não podemos ser Sansão, nós não podemos ser Salomão e não podemos ser Manassés. Nós temos que buscar a nossa direção para ser Zaqueu. Porque Zaqueu nasceu para dar errado e deu certo. Ele deu certo.
né? Então, esse estudo, meu irmão, como eu disse a vocês, não adianta eu ficar falando aqui. Esse estudo é para você refletir. É um estudo para você pegar as histórias desse homem. Você pega essas histórias, leia-as todas novamente, com calma, com paciência, e faz uma análise. Faz o que Paulo falou lá. Examine-se o homem a si mesmo, e depois você coma o pão. Foi isso que Paulo falou. É isso que eu quero deixar para você hoje. Examine você. Examine seu amigo. Examine seu amor. Mas a vida, ela tem que ser um todo. Você tem que buscar lá atrás, porque assim, ó, a Bíblia fala assim: lembra de onde você caiu. Porque você tem que buscar lá atrás, buscar um todo, para você saber as causas e as consequências da vida. É por isso que nós temos que refletir. E para concluir esse estudo, eu convido os irmãos a abrir comigo. Provérbio, capítulo 20, versos 10 e 11, diz assim: 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, e a sua obra é pura e reta. Então veja bem, não adianta vir com meio termo. Deus não existe, tá? Deus existe. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não existe meio termo para Deus. Aprenda isso. Não existe meio termo para Deus. É sim, sim e não, não. Então é o que está aqui. Não existe 2 pesos, 2 medidas. Deus, a medida de Deus é uma só. É, como dizer, a medida recalcada, sacudida e transbordante. Essa é a medida de Deus, tá? Não adianta, você pode falar o que você quiser, você pode achar o que você quiser. Isso é um direito de você. Agora, a medida de Deus é medida, sacudida e transbordante. Amém? E depois de fazer toda a reflexão, depois de buscar, depois de pensar em tudo da nossa vida, eu convido a você, depois que você fizer isso tudo aí, tá? Depois que você fez isso tudo, e depois que você leu o Provérbio 20, 10 e 11, e depois de tudo isso aí, você pensou, refletiu, fez análise da sua vida, eu convido você a ler Lucas 18, versos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que quando Jesus Cristo voltasse agora, se ele chegasse aqui agora, você acha que ele encontraria fé aqui na terra? Você acha que os homens estariam preparados? Irmão, essa é uma história de reflexão. É você pensar. Eu convido você a pensar, a lançar sua vida para Deus, né? E vem a pergunta: você nasceu para dar certo ou para dar errado? Eu nasci para dar certo ou para dar errado? Essa é a reflexão de hoje. Esse é o sacode de pó de hoje. É você lembrar que existiram 4 homens, certo? Esses 4 homens vieram e passaram aqui na terra. Eu quero morrer igual a Zaqueu. Agora, e você? E você? A opção é sua. É por isso que tem o livre-arbítrio. Então, nós entregamos hoje mais um sacode de pó. Que a gente tira aquilo que não presta, aquilo que não vem do Senhor, né? Aquilo que está fazendo a gente sair dos caminhos do Senhor, que sacode. Em nome de Jesus, ó, em nome de Jesus, sacode o pó, sacode o pó. Agora eu convido os irmãos a fechar os olhos e orar, e vamos agradecer a Deus mais uma vez. Eterno Deus, Todo-Poderoso, ó Senhor, nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Nós queremos, Pai, sair e tirar tudo aquilo que não presta da nossa vida, tudo aquilo que tem nos afastado de chegar até o Senhor, tudo aquilo, Pai, que tem trazido discórdia nas nossas casas, que tem trazido discórdia na nossa vida. Tudo aquilo, Pai, se a gente levantou alguma coisa, que seguimos alguma coisa, algum Deus
que não era o Senhor, que o Senhor nos perdoe, Pai. Que o Senhor faça igual Manassés, que o Senhor tenha misericórdia da gente, e que o Senhor também faça igual foi feito com Zaqueu, que o nosso coração esteja aberto igual ao de Zaqueu, Pai, para que aquilo que a gente prejudicou, que a gente fez alguma coisa, que a gente tenha a remissão, Pai, que a gente consiga tirar isso das nossas vidas, que a gente venha ter o arrependimento, que a gente venha colocar fé, exercer a nossa fé e colocar a nossa fé em ação, Pai. Porque dentro desse mundo de hoje, o homem está perdido e nós precisamos da salvação do Senhor, porque o caminho, né, o caminho do céu, ele está aberto, mas nós temos que buscá-lo, Pai. Nós não podemos fechar nossas portas, né? Se a porta for fechada, nós não podemos ser nesses e encontrar a porta fechada. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia da gente, e que o Senhor nos faça refletir e chegar até o Senhor, Pai, e sermos seguidores do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, irmão, boa reflexão para você. Boa semana, e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Até o próximo Sacode a Pó.